Pai do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida. Com certeza você já viu aí a nossa capa do vídeo. Vamos falar sobre ofertas, tá bom? Adoração e gratidão. Antes de mais nada, quero te pedir encarecidamente para que você possa se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, interagir aqui neste vídeo. Sua interação é muito importante para a gente. Deixar aí o seu joinha, tá? E se inscrever no nosso canal, que é muito importante aqui para a plataforma, tá bom? Nos ajude aí, se esse trabalho tem valido a pena para você, se você tem aprendido aí, mas nos ajude, amém? Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Não sei em qual horário você está assistindo este vídeo, essa videoaula. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, tá? Então, que você possa receber aí essa saudação, beleza? Bom, vamos então avançar aqui no nosso estudo. Então, ofertas, adoração e gratidão, nós vamos tratar dessa temática. Já tem um vídeo na nossa plataforma aqui no YouTube falando sobre dízimos, né? Falando sobre dízimos, é um assunto aí muito importante e interessante. Esse vídeo aqui eu fiz separadamente do dízimo. Aqui vamos falar sobre ofertas. Lógico que vai ter assuntos aqui, vai ter momentos aqui da nossa videoaula que vai meio que mesclar uma coisa com a outra, mas mesmo assim é de grande valia que você assista e que você anote, faça print, volte outras vezes, né? Não fique apenas aí só vendo, né? Mas interaja aí da maneira que você achar melhor. A melhor forma de você aprender é com repetição e anotando as referências, né? Tirando print, escrevendo e fazendo aí a sua metodologia de aprendizagem. Amém? Então, o índice, o que nós vamos tratar aqui é o ensino bíblico, né? Depois, tipos e modos. Terceiro, como apresentar? É uma pergunta. E o quarto, o tópico é um coração ofertante. O quinto tópico, vamos falar sobre efeitos das ofertas. Sexto, sacrifícios pessoais. E sétimo lugar, Deus tem memória. Então, são esses 7 tópicos, então vai ser bem rápido, né? Vamos tentar extrair o máximo de informação em cada tópico e você vai aprender aí tópico por tópico, tá bom? Então, sendo assim, vamos para o primeiro tópico, né? O ensino bíblico. Então, o ensino bíblico sobre ofertas, ele é amplo. Se você pode perceber aí e pode até anotar, Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Provérbios também tem referência, 11:25. Lucas 6:38. Salmos 96, número 8. Eclesiastes 11:1. Mateus 2:11. Né? Iniciando, a palavra oferta, ela deriva do termo hebraico korban, e significa dádiva, presente. As ofertas trazidas em adoração a Deus e entregue na casa do Senhor devem ser oferecidas com profundo sentimento e de gratidão a Deus por bênçãos e vitórias alcançadas ou ainda por alcançar. Ofertar é elo de gratidão entre o homem e Deus. Ofertar também é um ato agradável a Deus. As ofertas são instrumentos que Deus usa para operar milagres de multiplicação, tá? Então a Bíblia ela ensina e nos dá aí essas direções, né? Nos dá aqui essas visões, nos dá aqui esse ensinamento, né? Essa diretriz ou essas diretrizes, ensinando para nós que a oferta ela é louvável,
que a oferta ela é uma expressão de adoração, é uma expressão de gratidão, é uma expressão de sentimento profundo acerca da pessoa de Deus, do ofertante, né, para o ofertado, do ofertante ou do homem, da mulher, do cristão, do servo para o seu Senhor, né? Ofertar é um ato agradável a Deus, né? Deus se agrada com aquele que oferta na sua casa, tá? E é interessante aqui, só deixando frisando aqui, é que as ofertas trazidas a Deus devem ser entregues na casa do Senhor, tá bom? Então, as ofertas também servem como instrumentos que Deus usa para operar milagres de multiplicação. Deus opera milagres da multiplicação também através daquilo que a gente oferta na sua casa e põe à disposição na sua mão, né? Aquilo que a gente oferta ao Senhor, ele recebe e tem o poder de multiplicar. Vamos para o segundo tópico aqui, modalidades ou tipos de ofertas. Então, letra A, ofertas regulares, 2 Coríntios 9, 7 e 1 Coríntios 16, 2. Essas ofertas são aquelas trazidas regularmente, né, cotidianamente. Ela segue ali um padrão de regularidade na casa do Senhor e de conformidade com a prosperidade do contribuinte. Ou seja, Deus de maneira nenhuma quer que você se endivide, quer que você fique aí inadimplente com suas contas, com sua vida social, dando mau testemunho. Deus não deseja que isso aconteça, mas Ele espera que você, ao ofertar, oferte na casa do Senhor, mediante e em conformidade com a sua prosperidade, com aquilo que você ganha, que você recebe. Letra B. Ofertas alçadas. Deuteronômio 16, 16 ao 7, Lucas 21, versículo 1 ao 4 e 2 Coríntios 8, 3. É bom entendermos que a palavra alçada deriva da palavra hebraica teruma, que significa uma oferta elevada, de alta produtividade ou alta ou produtiva, né? Uma oferta pesada. Geralmente utilizava-se muito dentro da cultura do Antigo Testamento, quando os agricultores, né, traziam uma oferta além ou acima daquela que era costumeira. Por exemplo, se de repente um agricultor trouxesse ali, digamos, 1 quilo, 2 quilos ali de feijão, ou de farinha, ou de trigo, né, que era corriqueiro, ele, a oferta alçada, elevava esse montante, né? Ah, eu sempre oferto 1 quilo de farinha, ou 1 quilo de trigo. Na oferta alçada, você vai trazer uma oferta maior, elevada, de alta quantidade, ou de alta produtividade. Aí você vai trazer 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, 6 quilos. É só um exemplo, né? Se você, de repente, oferta um valor simbólico sempre na oferta alçada, que é uma atitude que o ofertante coloca e propõe no seu coração, é uma oferta alçada, uma oferta produtiva, uma oferta de um valor maior, de um valor elevado. Só para a gente ter uma ideia, se fosse uma questão de valores financeiros, eu sempre oferto na casa do Senhor R$ 10, R$ 20, mas Deus tocou no meu coração, eu vou trazer uma oferta alçada, eu vou trazer e ofertar na casa do Senhor R$ 100, R$ 200, né? Uma cifra bem volumosa, uma cifra pesada, uma cifra elevada que foge do meu costume, que foge da, da, de, um, de uma prática corriqueira, né? Que foge exatamente dessa normalidade ofertória. Letra C, ofertas de primícias. Deus espera é, ofertas de primícias, né? Deus também ele espera que a gente oferte as primícias. Isso é muito utilizado hoje,
nas igrejas quando existe o culto de primícia, né? Quando alguém vai fazer a compra, a feira do mês, geralmente separa daquela feira 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, mas não fica só aí, né? Pode ser também outras modalidades, né? Dentro dessa questão ofertória de primícias, né? E também oferta como voto ao Senhor. Então, quantos já fizeram voto ao Senhor? Letra D aí. Oferta como voto ao Senhor. É quando você propõe no seu coração, quando você faz o voto com o Senhor, em detrimento de algo que você espera que ele faça, ou até mesmo antes mesmo dele fazer, você traz um voto na casa do Senhor, já na expectativa e já crendo e com fé de que você já recebeu aquilo que você pediu ao Senhor, aquilo que você propôs ao Senhor que ele faça. Então, o voto também cumpre esse papel. O voto também, queridos, é algo muito particular do votante ou do ofertante, né? São coisas específicas, são coisas particulares, né? E eu não posso jamais instituir qual seja o seu voto. O pastor, o líder, não pode instituir, pelo menos não é normal que isso aconteça, colocar valores para que o seu voto seja estabelecido. Isso é algo pessoal, isso é algo íntimo entre o ofertante e o Senhor, tá bom? Mas o voto, ele deve ser entregue também na casa do Senhor. Todas essas modalidades aqui de ofertas precisam ser entregues na casa do Senhor, tá bom? Vamos para o terceiro tópico, então, que fala como apresentar as nossas ofertas ao Senhor. Então, como deve ser apresentada essas ofertas? Letra A. Devemos ofertar com alegria e voluntariamente. Não pode ser com tristeza, com rancor, com amargura, como, como se tivesse sido forçado, né? Também precisa ser voluntarioso, partir da sua espontaneidade, da sua voluntariedade, não pode ser obrigatório, não pode eh, ser instituído, né, por terceiros, tem que ser instituído por você. Você é que deve partir do seu coração e tem que ser feito com um sentimento de satisfação, com ânimo. Tem que ser prazeroso para você. Não pode ser custoso, né? Tem que ser com muita alegria, com regozijo, com paz. Tem que transmitir paz. Tem algumas referências aí que você pode conferir: 1 Coríntios 9:7, Zacarias 4:6 e também 1 Crônicas 29, versículo do 1 ao 9. Uma outra característica de como, ou uma outra forma de apresentar as nossas ofertas ao Senhor é com ações de graças, né? É dando graças a Deus, é louvando ao Senhor por aquilo que ele já fez, vai fazer e continua fazendo, né? Senhor, eu te dou graça, Senhor, muito obrigado, Senhor, sou grato a ti, Senhor. Olha, se não fosse o Senhor, não teria conseguido. É esse sentimento de, de entender que é Deus que faz todas as coisas, que é para Ele, por Ele, que são feitas todas as coisas, né? Então é Deus é que opera tudo em todos. Amém? Uma outra característica aí de como apresentar, ou uma outra maneira de como apresentar a nossa oferta ao Senhor, é que nós devemos fazer isso tendo paz com o nosso semelhante, com o nosso irmão, né? É tanto que Cristo fala que se alguém for para ofertar e tiver desavença com o irmão, deixe a sua oferta, se reconcilie com seu irmão, peça perdão. Se você acha que você ofendeu alguém dentro da sua comunidade, na sua casa, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, né, seu parente, ali seu vizinho e tal, antes de mais nada, vai lá, conversa com ele. Olha, eu acho que eu te feri, eu acho que eu te machuquei, eu acho que eu falei alguma coisa que eu não estou me sentindo bem. Parece que eu falei alguma coisa. Você ficou triste? Você ficou machucado? Ah, não, não esquece, mas me perdoa, me desculpa. Eu quero estar bem contigo, eu quero estar bem com Deus, eu quero estar bem com você mesmo. Esteja bem com você mesmo.
É essa paz interior, é essa paz de espírito, essa paz de alma, né? E não tenha medo nem vergonha de deliberar o perdão. Libere o perdão, perdoe para que você possa ser também perdoado, e após isso, leve a sua oferta e entregue no altar do Senhor. Amém? Esse ponto terceiro aqui, acredito eu que ficou bem esclarecido, tá? Como eu falei, você pode voltar o slide com mais calma, tirando o print, acompanhando as referências e aqui aprendendo um pouco mais. Vamos para o quarto tópico, então, que vamos falar sobre o ofertante e suas ofertas. Aqui nós vamos utilizar ou trazer alguns exemplos, né? Ofertantes e suas ofertas. Primeira, letra A, é apontar para a oferta de Abel, né? Abel ofereceu o melhor de seus rebanhos como uma oferta a Deus, demonstrando sua devoção e reverência. Sua oferta, sua oferta foi aceita por Deus, pois refletia um coração sincero e generoso. Então, olha só o que o que demandou a oferta de Abel, tá? Primeiro, ele ofereceu o seu melhor, né? O melhor dos seus rebanhos, já que ele era pastor, né? Segundo, ele trouxe a sua oferta como uma demonstração de sua devoção e terceiro, reverência. Ó, trouxe o melhor, demonstração de devoção e demonstração de reverência. E por isso a sua oferta foi aceita por Deus. E também a sua oferta refletia um coração sincero e generoso. Então, nós encontramos aqui, primeiro, oferecer o melhor. Segundo, devoção. Terceiro, reverência. Quarto, coração sincero. E quinto, generosidade. Então, 5 atribuições da oferta de Abel. Por isso que a sua oferta foi recebida. Em contrapartida a isso, nós vemos a oferta de Caim. E diz aqui, no entanto, a oferta de Abel também provocou inveja e ciúme a seu irmão Caim. Eu quero deixar claro que não é a intenção, de maneira alguma, do coração de Abel provocar inveja, mas o coração de Caim já existia, ou no coração de Caim já existia esse sentimento de ciúme e de inveja, tá? E por isso Deus não recebeu a sua oferta, né? E isso também pode mostrar como as ofertas podem revelar os verdadeiros sentimentos e motivação das pessoas. Então, qual é aqui toca no ponto importante. Qual é a minha motivação em ofertar? Eu oferto, o que me leva a ofertar? O que te leva a ofertar? Não pode ser ofertar por ofertar. Ah, não, está sobrando aqui R$ 2, está sobrando aqui R$ 20. Não, o importante não é o valor. O importante é o coração, é o que move essa oferta. É o que vai te mover a ofertar. Se o seu coração se fecha para isso, não faça. É melhor você não fazer, tá? Se o seu coração se fecha para essa questão de oferta, não faça. Peça a Deus para que Ele a toque no seu coração e que você possa fazer com generosidade de fato, com sinceridade de fato. Não faz para aparecer para as pessoas, para mostrar para as pessoas que você está ali, que você também tem condições de ofertar. Não é. A questão aqui é o sentimento de motivação também. O que que motiva as pessoas? O que que te motiva a fazer isso? Hã? Responda a si mesmo. Vem cá, o que que me motiva a ofertar na casa do Senhor? Qual é o ponto-chave dessa motivação? E aí, é inveja? É provocação? É mostrar para as pessoas? É por orgulho? Né? É por avareza? É para mostrar para alguém? Né? É para tentar ali impressionar? Não pode ser assim, tá? Isso é um erro. Ponto B. A oferta de Abraão. Então aqui, ó, Abraão ofereceu um sacrifício a Deus quando estava disposto a sacrificar seu filho Isaque, em obediência à ordem de Deus. Sua disposição em oferecer o que mais amava
demonstrou sua fé inabalável e sua total confiança em Deus. Outra questão: essa oferta não apenas testou a fé de Abraão, mas também ilustrou a importância de obedecer a Deus acima de tudo, mesmo quando isso parece ir contra nossos desejos mais profundos. Então, Abraão, ele tinha o costume de levantar altares, né? Sempre quando ele chegava em uma região, desde quando ele saiu da sua terra e da sua parentela, ele levantava altares a Deus, era um homem muito devoto ao Senhor. E depois que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, Abraão só deu atenção agora para esse menino, era Isaac para cima, Isaac para baixo, era Isaac, 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 e meio que ele deixou um pouco de lado, né, o abençoador e focou na bênção. E aqui existe uma grande prática. É quando a gente recebe de Deus a bênção e passamos a focar e colocar como ponto focal a bênção e às vezes nos esquecemos do prioritário, que é o abençoador, o Deus que deu a bênção. Falando nisso e entendendo isso, Deus agora pede a Abraão um sacrifício. Lembra que ele fazia sempre sacrifício e parou de ofertar e parou de fazer sacrifícios a Deus? Agora Deus fala: olha, olha, Abraão, eu quero que você me dê o seu filho Isaac. Olha, a bênção que eu te dei, Abraão, eu quero que você me devolva. Pronto, é nesses termos. Eu não lhe dei a Isaac? Pronto, eu quero que você me dê, me ofereça a ele como sacrifício. E Abraão, obedientemente, obedeceu à ordem de Deus e sua disposição em oferecer o que mais amava demonstrou sua fé inabalável e sua total confiança. Por um momento, deu um estralo ali, com certeza, na mente de Abraão. Ele, opa, peraí, Deus está me pedindo exatamente aquilo que ele me deu? Qual é o princípio aqui? O que é que está por detrás disso? Hã? O que é que Deus está querendo fazer? Acendeu uma luz, né? Então Abraão obedientemente falou: não, eu preciso obedecer ao Senhor, porque se ele me deu Isaac como a bênção da promessa, com certeza Deus sabe o que está fazendo. Aí Deus traz ele de volta para o quê? Deus traz e recupera a devoção de Abraão a ele, dizendo: ei, Abraão, tira o foco da bênção, Abraão. Abraão, opa, ei, Abraão, tudo bem, já recebeu, tudo bem, agora o foco sou eu. Cadê o seu foco que você tinha em mim? Então, cuidado para a gente não perder o foco em Deus. De queremos muita bênção, uma bênção, uma bênção, né? E esquecemos de ofertar ao Senhor, né? Quando a gente conquista, ao conquistarmos, precisamos entender que o foco não é mais a bênção. Não pode ser a bênção, tem que ser o abençoador. E quem é o abençoador? É Deus. Foi o que Abraão fez. Focou na bênção e não no abençoador. O abençoador que dá a bênção trouxe de volta o coração e a disposição de Abraão no sentido de obedecer e no sentido de trazer de volta a confiança em Deus, dizendo: Abraão, me dê seu filho. Lógico, aqui tem toda uma questão profética de Jesus e tal, mas o foco também é esse, é trazer de volta o coração do ofertante, não apenas para a oferta, mas para o abençoador e para aquele que pode cumprir com suas promessas quando ele promete bênçãos mediante a oferta. Então Abraão vinha em uma entoada de sacrifícios, oferecendo sacrifício, levantando altares, oferecendo ao Senhor, e quando ele recebe, ele meio que dá uma pausa aí e esquece, vou curtir agora a minha bênção, vou curtir Isaac, vou curtir minha promessa, vou curtir a minha conquista agora eu preciso comemorar, eu preciso, né? E aí, por uma parcela de tempo, foi curtir sua bênção, sua vitória, foi curtir. Isso é muito humano. Isso mostra pra gente também que os personagens bíblicos, eles não eram super-heróis, né? Eles não eram super-homens, eles não eram homens de aço, eram homens semelhantes a nós, eram homens sujeitos às mesmas paixões que a gente.
as mesmas paixões que nós, que eu, que você. E por um momento, se nós perdemos o foco, a gente vai entrar para uma certa idolatria da vitória, uma idolatria da bênção conquistada, uma idolatria, entre aspas, ali, né? Ainda que momentânea, da curtição ou de curtir o momento ali. Mas isso é louvável, sim. O que não pode acontecer é exatamente esse abandono. Eu simplesmente não mais ter e não mais praticar minha vida devocional, não mais praticar e nem levantar altares ao Senhor mediante uma vitória conquistada. Então, precisamos tomar cuidado, tá? Que bom que Abraão entendeu o propósito, entendeu tudo aquilo ali e obedeceu e voltou de novo à prática, fazendo o quê? Trazendo a Isaac, levantando de novo o altar, colocando ali a sua oferta diante de Deus, que foi seu próprio filho, e Deus sabiamente só queria testar Abraão e fazer com que ele voltasse, né? Voltasse à prática ali das primeiras obras, podemos dizer assim. Então, vamos para o outro personagem aqui. A oferta de Jacó. A oferta de Jacó. Então, Jacó fez uma oferta a Deus quando prometeu dar o dízimo de tudo que Deus lhe desse em sua jornada. Essa oferta foi uma expressão de gratidão e reconhecimento pela providência divina em sua vida. Segundo, Jacó reconheceu que todas as suas bênçãos vinham de Deus e, como resposta, comprometeu-se a devolver uma parte delas como um ato de adoração e fidelidade. Jacó ofertou e dizimou na casa ou diante de Deus, né? Fazendo ali um voto, fazendo, como eu disse, que a oferta ela pode cumprir e a oferta ela pode ter também eh, uma, a mesma caracterização de voto. Voto e oferta são as mesmas, têm as mesmas características, tá? Voto e oferta têm as mesmas características. Eu me lembro bem, eu ainda me lembro que quando Jacó faz ali um voto a Deus, dizendo: Senhor, se o meu irmão me receber com alegria, se meu irmão me receber, né, de forma pacífica, ele faria, ele pagaria o voto, né? E foi o que aconteceu, né? Esaú recebe Jacó e eles se alegram, né? Jacó traz presentes para Esaú, não é isso? E ali eles comungam de uma união, comungam ali de uma unidade, de uma parceria, né? É sangue do mesmo sangue, são irmãos e irmãos paternos, né? Jacó e Esaú, né? São filhos de Isaac, né? Filhos de Isaac com Rebeca, e Deus ele dá a vitória a Jacó, né? Uma outra questão aqui na oferta de Jacó que a gente pode observar é, de novo, o princípio da gratidão, de reconhecimento pela providência divina em sua vida. Jacó reconheceu que todas as suas bênçãos vinham de Deus. Isso como resposta de suas orações, como resposta dos seus pedidos, como resposta dos seus votos. E isso fez com que ele se comprometesse de uma forma veraz, de uma forma verdadeira, autêntica, né? E quando ele se compromete, ele paga a sua promessa, o seu voto. Ele traz essa oferta, né, como ato de adoração e também de fidelidade ao Senhor, né, cumprindo a sua palavra, cumprindo aquilo que ele havia dito. Senhor, se tu me abençoar dessa forma, se tu fizer isso, se tu fizer aquilo, se tu agir dessa forma, se tu for comigo, se tu for na minha frente, se o Senhor me abençoar. E Deus foi enchendo Jacó de experiências espirituais, e Jacó foi fortalecido na caminhada, porque mediante ele fazia os seus votos, fazia e cumpria com as suas ofertas, cumpria com a sua palavra, Deus ia fazendo Jacó crescer. Uma outra
Oferta, letra D. Oferta de Davi. Davi ofereceu uma oferta a Deus ao trazer a arca da aliança de volta a Jerusalém, com celebração e louvor. Sua oferta foi acompanhada de danças. Sua oferta foi acompanhada de sacrifícios, demonstrando sua alegria e devoção ao Senhor. Davi entendia a importância de adorar a Deus com sinceridade e alegria, mesmo em meio a desafios e dificuldades. Sua oferta foi um testemunho de quê? De sua paixão pela presença de Deus em sua vida e em sua nação. Então, quando Davi trouxe a Arca da Aliança, ele ofereceu ali bois, ofereceu a sua oferta diante de Deus, sacrificando diante de Deus, entregando diante de Deus a sua oferta mediante a vitória conquistada e eh, a volta da Arca da Aliança, dentro da tipologia bíblica ali, fala sobre a volta da glória de Deus, a volta da glória do Senhor, que a da aliança representa exatamente a presença de Deus em Jerusalém. Se a arca da aliança estava fora de Jerusalém, significaria que Jerusalém estava sem a presença de Deus, estava desguarnecida desta glória de Deus, desta presença, né, poderosa do Senhor. E Davi traz de volta essa Arca da Aliança, ou seja, essa presença de Deus. É tanto que ele dança, salta, sacrifica, é, pula de alegria, traz de volta a devoção ao Senhor, né? É um reavivamento para aquela nação, né? Davi também, ele entendia, ele tinha esse entendimento da importância de adorar a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na alegria, mesmo em meio a desafios, meio em um ambiente que ele estava, ou seja, em qualquer ambiente, Davi sempre procurava honrar a Deus e cumprir com as suas promessas ofertórias. Sua oferta foi sim o testemunho de uma paixão pela presença de Deus em sua vida e também em sua nação, trazendo esse avivamento para a nação de Jerusalém, né? É, vamos falar também sobre a letra E, que é a oferta de Salomão. 1 Reis capítulo 8, versículos 63 e 64. Tem um texto bíblico que diz: e ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno, para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Então, olha que interessante ali o que Salomão fez, né? O sacerdote santifica o átrio, né, que estava ali diante da casa do Senhor, e santificando por um simples motivo, porque o altar de cobre era muito pequeno para tanta e para o tamanho da oferta que Salomão havia dado e destinado ao Senhor, né? Olha só, que imensidão! 20.000, agora você já imaginou 22.000 vacas, 22.000 cabeças de gado e 120.000 ovelhas. Misericórdia, é muito animal. É muita coisa. Agora imagine aí esse tanto de animal sendo morto e queimado. Imagina o tamanho do churrasco que foi neste dia. Que na verdade era um churrasco, né?
tinha que queimar essa carne, queimar essa gordura, queimar essas partes, né, do animal dos animais que subia como oferta agradável, como sacrifício pacífico. E Salomão, ele não tinha dó de sacrificar o Senhor. Ele não tinha dó de oferecer sacrifícios pacíficos. Ele não tinha dó de ofertar ao Senhor. Ele ofertava com o coração enlarguecido, né? Reconhecendo o que Deus havia feito por ele, agradecendo, entendendo o que Deus havia feito pela sua família, pela sua casa, o ato e o fato dele estar ali ocupando o trono de Israel, ele entendia que foi uma vitória de Deus para a sua vida. Então, irmãos, não tenhamos nenhum tipo de receio em ofertar na casa do Senhor. Oferte de coração enlarguecido, oferte de bom grado, oferte com coração voluntarioso, oferte sem pena, sem dó, oferte ao Senhor, sabendo que você está abençoando a obra de Deus, abençoando a casa de Deus, abençoando a obra do Senhor. E nenhum desses sacrifícios, nenhuma dessas ofertas que os filhos do Senhor, os filhos de Deus trazem à sua casa, fica em vão. Deus dá a paga. Deus não deve ninguém. Deus abençoará rica e poderosamente e infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Mas não pode ser por barganha, não pode ser com sentimento de retorno, não. Faça isso deliberadamente, sem querer retorno, sem querer barganhar. Oferte, oferte ao Senhor sem sentimento de ter algo em troca, tá? Se você oferta por gratidão, se você oferta por compreender a imensidão de Deus e aquilo que ele fez e tem feito por você, você não vai ter no seu coração espaço para barganhas. Vamos para o quinto tópico, que é o coração do ofertante. Deve estar e como deve ser o coração do ofertante. Letra A. O coração do ofertante precisa estar determinado. É isso que Paulo escreve na segunda epístola aos Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Um outro fator importante do coração do ofertante é a bondade. Então, o ofertante, aquele que vai ofertar, precisa fazer isso com bondade. Precisa fazer com bondade. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida em que medides, também vos medirão de novo. Olha aqui a questão imperativa, né? Dai. A mesma imperatividade do termo ide. É uma ordem. Então Deus está ordenando, dai. Seja deliberado. Seja espontâneo. Dai. Porque se você dá, também ser-vos-á dado. Como? Boa medida, recalcada e sacudida e transbordante. Que maravilha, que coisa linda, que coisa maravilhosa da parte de Deus. Ele só diz assim para você: dai, mas dê e contribua como? Um coração determinado, como disse Paulo, não com tristeza ou por avareza ou por necessidade, mas dê com uma alegria, porque Deus ama quem faz isso. E outra coisa, com a mesma medida com que medides, também vos medirão. E aquele que semeia, que planta pouco, também vai colher pouco. É a lei da semeadura. Não tem como. Quem planta muito, colhe pouco. Não tem como. A sua colheita está diretamente ligada ao seu plantio. Não tem como. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida
e transbordando. Esses textos aqui não tem nem é, como eu me aprofundar aqui na explicação. Já tá claro, tá aí. É só você meditar e você entender o que é que Deus quer que você faça com relação à oferta. Como deve estar o seu coração, determinado, com bondade. Uma outra característica também importante é que o coração do ofertante precisa ter liberalidade. Olha só o que, é que diz Deuteronômio 15:10. Dá liberalmente e faze-o de bom grado. E por esta causa, por qual causa? Pela causa da liberalidade que há no seu coração, pelo fazer de bom grado, pelo coração que está ali de bom agrado ou de bom grado. E por estas causas, ou por esta causa, o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tuas obras e em tudo o que puseres a tua mão. Mas você precisa cumprir essa palavra da liberdade. Você precisa se libertar do dinheiro. Você, se existe um problema, é o dinheiro. Quando fala de dinheiro, parece que tem um demônio que entra na cabeça das pessoas que já estão predispostas a achar que você vai dar dinheiro para pastor, que você vai dar dinheiro para a igreja, que você não, querido. Isso é uma mentira do diabo. O diabo não quer que você prospere, o diabo não quer que você progrida. Olha a palavra de Deus dizendo deliberalmente e faze-o de bom grado, sabe? Fazer de bom grado é você entender que você está apenas cumprindo o seu papel de cristão, o seu papel de servo, e que aquele que administra as coisas de Deus precisa agir como um bom despeceiro, como diz Paulo, como um bom mordomo na sua casa, na casa de Deus. Letra B. Como deve estar o coração do ofertante com adoração. O coração do ofertante precisa estar em ato de adoração. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas, em outras traduções, oferendas, né, que é a mesma coisa, e entrai nos seus átrios. Tem um texto na Bíblia que diz que que nós não podemos entrar na presença de Deus de mãos vazias. O que é isso? Eu preciso trazer algo para Deus. E trazer de mãos vazias ali é literalmente trazer algo para Deus, para a casa de Deus. Uma outra questão, queridos, não tem como eu dizer que amo a Deus e aborrecer a sua obra. Não tem como. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus, mas eu aborreço a salvação. Gente, como assim? Porque a salvação é uma obra de Deus. Então, como é que eu digo que amo a Deus, mas não quero a salvação? Então, como é que você diz que você ama a Deus e não dizima e não oferta? Que amor é esse? É incongruente. Não bate, não fecha essa conta. Amém? Sexto ponto é efeitos das ofertas. Quais são os efeitos de uma vida de ofertante? O que isso replica na minha vida e na sua vida? Primeiro efeito, suprimento. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Letra B. Lucas 12:33. Acúmulo de riqueza nos céus. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável nos céus, onde ladrão não chega, nem traça corrompe. Acúmulo de riquezas nos céus, suprimento aqui na terra. Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Entenda, as riquezas de Deus é o suprimento das nossas necessidades. Perdão.
segundo as riquezas de Deus, é o suprimento de todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Entendendo que a maior vitória e a maior riqueza não está aqui nessa terra. Nós podemos provar do suprimento físico, suprimento material de uma vida digna, né, dada por Deus aos seus servos, mas entendendo que tudo isso aqui é passageiro, mas o que o meu acúmulo e o meu foco precisa estar nas riquezas celestiais, né? E é a nossa morada eterna. Seguindo aqui, letra C. O efeito de uma vida de ofertante é providência de celeiros cheios. Provérbios 3, versículo 9 ao 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinhos os teus lagares. É Deus dizendo: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E assim se encherão os teus celeiros. Um texto claríssimo, sem nenhuma dificuldade de interpretação e de entendimento. Uma letra D. Na visão humana, observa-se a oferta e compara-lhe o valor, a soma, a quantia, o que se pode fazer com o dinheiro investido na obra de Deus. Assim, quanto mais se tem, mais se pode fazer. O olhar divino é diferente. Ele observa o ofertante, não a oferta. Observa o sacrifício, a fé, e ainda que economicamente a oferta nada represente, tem um valor espiritual incalculável perante os olhos de Deus e lhe chega como aroma suave às suas narinas. Então, na visão humana, quanto mais se tem, mais se pode gastar e investir. Na visão de Deus, ele observa não o valor, mas ele observa o sacrifício, a fé, né? Ele observa a intenção do coração, né? E ainda que esse valor seja economicamente irrisório, pequeno, tá? Aos olhos de Deus é incalculável e cheira suave às suas narinas. Então não importa o valor, o que importa para Deus é a intenção. E qual é a sua intenção? É ser fiel? Qual é a sua intenção ali? Qual é a intenção? A intenção primária precisa ser de honra, entendendo, Senhor, eu estou te honrando, Senhor, estou te obedecendo, Senhor, estou sendo fiel, Senhor, aqui está a minha oferta, Senhor, é de bom coração, Senhor, é de bom grado, Senhor, é com louvor, é com ato de adoração, com ato de louvor. Vamos para o próximo tópico. Sacrifique algo pessoal pelo reino. Olha só o que diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 38, versículo 8. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre. Fez como? Como foi feita? Dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Então, o espelho antigamente não é como hoje, né? O espelho de antigamente eram feitos de prata polida, que essa prata refletia o rosto, a face das pessoas, né? Era um material único ali. A prata polida refletia o rosto, a face, né, de quem a possuía, especificamente aqui no texto, as mulheres. Então, todas essas mulheres se reuniam ali, né, na porta da congregação e ofertaram ao Senhor os seus espelhos de cobre. E com esses espelhos de cobre, que foi feito? Foram feitos a pia de, a pia de cobre e também a sua base de cobre. Então, oferte algo que te custe e não que sobra. Nossa oferta abençoará outras vidas, será útil na casa do Senhor e no santo ofício da igreja.
Deus mesmo se encarrega de encaminhar para onde mais precisa e a sua oferta tem ajudado pessoas. Quando desapegamos daquilo que nos sobra, o que nos custe, o próprio Deus reconhece aquele sacrifício e ele, na sua santa e livre atividade, saberá te restituir e abençoar. Então está tudo nas mãos do Senhor. Mas eu preciso me sacrificar. Sacrifique algo. Sacrifique algo que te impede de ser um ofertante na casa do Senhor. Hã? Então sacrifica isso, joga isso por terra, liberte-se disso. Não deixe que Mamon seja o seu senhor. Não deixe que Mamon produza em você essa descrença. Não deixe que Mamon produza em você essa avareza no seu coração. Liberte-se disso. Se solte dessas algemas e dessas cadeias. Sacrifique algo pessoal pelo reino de Deus. Entre nessa entoada, entenda isso, para que você possa continuar sendo abençoado por Deus e elevar o seu patamar de experiência com o Senhor. Vamos para o próximo e último tópico. Deus tem memória. Oh, glória, ainda bem, né? Ainda bem que o Senhor tem memória. Bom, Atos capítulo 10, versículo 4 está escrito: o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Quem é? Quem é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, é um texto falando ali, provavelmente, de Cornélio, né? Cornélio era um homem que orava e praticava boas ações, principalmente as esmolas, né? Era um homem de coração aberto, de coração bondoso. Era um homem que tinha práticas de boas obras. E todas as sementes que ele plantou nesse sentido, ele colheu. E da mesma forma, todas as nossas sementes deixadas no altar nunca vão ser esquecidas por Deus. Entenda que Deus guarda tudo no seu coração a nosso respeito. Nada do que falamos, fizermos e orarmos é esquecido por Deus, né? Deus não se esquece. Ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nos faz crescer na gratidão e no desapego das coisas deste mundo. Obviamente, sem perder a responsabilidade e também o bom senso, né? Então a gente precisa entender que tudo aquilo que façamos está registrado na memória do Senhor. E Deus, ele é o bom patrão. Deus, ele é justo. Deus, ele não deve nada a ninguém, tá? O que é interessante é que jamais nós podemos fazer como os adeptos da teologia da prosperidade, que diz que se você é fiel, se você é dizimista fiel, ofertante fiel, você tem o direito de colocar Deus, entre aspas, na parede, você deve exigir, você tem direito por herança, onde você colocar a mão, né? Deus vai te dar por herança como posse, porque você tem o direito, porque Deus tem que te dar, porque você é merecedor. Isso está errado. Não deve ser entendido e compreendido assim. O que eu preciso compreender e você também entender é que Deus, ele abençoa aqueles que cumprem princípios e que está com seu coração puro, livre de barganha, livre de segundas intenções. Não pode ser dessa forma, tá? Lembra-se de Caim, lembra-se de Abel, tá? A oferta precisa ser um ato de louvor, gratidão, honra. A oferta precisa ser um momento de comunhão também entre você e Deus, sabe? A oferta deve ser um momento em que você vai olhar para dentro de si e dizer: Senhor, tu não és apenas o meu Salvador, mas também é o meu Senhor.
Tu cumpres em mim o papel de Senhor. As ofertas falam muito sobre nós. A oferta fala muito sobre aquilo que nós estamos apegados. A oferta fala muito sobre aquilo que você crê. Fala muito sobre sua crença. Será que verdadeiramente você ama a Deus? Porque se eu amo a Deus e negligencio essa parte, eu preciso rever, você precisa rever os seus conceitos. Talvez até aqui você não tenha tido um esclarecimento, mas esse estudo eu tenho certeza que trouxe esse esclarecimento e trouxe luz e entendimento. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Continue conosco, acompanhando os nossos estudos, acompanhando aí, né, os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. Em nome de Jesus.